galera, professor Lincoln Ribeiro na área. Se você está curtindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para o mundo, para que todo mundo tenha acesso a esse canal, beleza? Vamos lá, mas antes, solta a vinheta! Galera, hoje nós iremos falar a respeito do movimento retilíneo uniforme. Vamos falar detalhadamente de tudo que ele aborda, beleza? Então vem comigo. Lincoln, o que a gente vai falar? Movimento, né? A gente viu nas aulas passadas que o movimento era o quê? O tempo passa e o corpo tem sua posição o quê? Alterada, beleza? Retilíneo, Lincoln. O que é um movimento retilíneo? É um movimento em linha reta. Nós só vamos analisar um corpo ou indo ou voltando, tudo bem? Então só vai estar indo ou voltando. Show de bola? E o uniforme, Lincoln, da onde vem isso aqui? Para pensar comigo. Quando você vai para a escola, para o curso ou até para o trabalho, um lugar onde você tem que usar o uniforme, por que você usa o uniforme? Você usa o uniforme para que todos estejam iguais, para que haja um padrão. O uniforme aqui, ele nada mais é do que seguir um padrão. Vai ter uma grandeza que ela vai ser padronizada, vai ser sempre igual. Lincoln, que grandeza é essa? Vou te contar agora. Eu sempre gosto de fazer esse esqueminha aqui, ó, que como eu desenho muito, eu fiz aqui um carro, não é? É um carro, é um Celta preto. Olha só, que ele está se desenvolvendo aqui, então eu peguei vários momentos desse Celta, tudo bem? Então vamos entender. Aqui, ó. Vou dizer que aqui nesse primeiro momento, essa trajetória aqui ela está demarcada em quilômetros. Ele está na posição quilômetro 10. Lincoln, se ele está na posição quilômetro 10, quer dizer que ele está a 10 km por hora? Não. Por que não? Quer dizer que a posição dele é o quilômetro 10. É como se eu pegasse uma régua, medisse a estrada, e ali onde é o quilômetro 10, eu demarcasse, colocasse uma placa, quilômetro 10. Show de bola? Ele está no quilômetro 10, vou dizer que eu começo a analisar daqui. Então o meu cronômetro está zerado, meu tempo é zero. Posição quilômetro 10. Vou olhar para o velocímetro desse carro e eu percebo que o velocímetro desse carro vai marcar... O que o velocímetro marca? Marca a velocidade que ele está naquele momento. O velocímetro está marcando exatamente 10 km por hora. Lincoln, mas você me falou que ele está no quilômetro 10 e não necessariamente a 10 km por hora. Por acaso ele está, né, gente? Mas ele podia estar no quilômetro 10 e com velocidade zerada. Ele podia estar no quilômetro 10 e com velocidade 30. Mas por acaso a velocidade dele é 10 km por hora. Não é regra. Aconteceu. Beleza? Aí vamos fazer o seguinte. Ele continuou andando, eu continuei analisando. Daqui a 1 hora eu vou olhar para ele e vou ver qual é a sua velocidade. Vou colocar um pouquinho para cá, para não ficar tão poluído. Velocidade 1. Vou olhar para o velocímetro dele. Sabe quanto que esse velocímetro vai estar marcando? 10 km por hora. E maneiro, Lincoln, maneiro. Então aqui ele estava 10 km por hora, aqui ele também está 10 km por hora. Beleza, vai mais 1 hora. 2 horas desde o início da trajetória. Qual é a posição dele? Ele está no quilômetro 30, no marco quilômetro 30. Olha para o velocímetro dele, Lincoln. Quanto que vai estar marcando? Para minha surpresa, o velocímetro dele vai estar marcando 10 km por hora. Continua, Lincoln, que já não é mais surpresa para ninguém. Daqui para cá passaram-se mais 1 hora, ou seja, desde o início da trajetória passaram-se 3 horas. Qual é a velocidade dele no velocímetro, Lincoln? E Lincoln, 10 km por hora. Caraca, Lincoln, então saca a malandragem. Movimento retilíneo, em linha reta, ou vai ou volta, ele está indo, não é? Uniforme. Por quê? Porque tem uma grandeza que é sempre igual. Que grandeza que é? Lincoln, aqui a velocidade dele era 10, aqui era 10 também, aqui era 10 também, aqui era 10 também. Então a velocidade dele não mudou. A velocidade dele é o quê? Fala pra mim, repete. Uniforme. Então o movimento retilíneo uniforme é o movimento onde a velocidade ela é sempre a mesma. Lincoln, a velocidade então sempre vai ser 10? Não. A velocidade sempre é a mesma. Se ele estivesse desenvolvendo um movimento uniforme e eu dissesse que aqui é 5, seria 5 em todos os momentos. Então, o movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU ou MU, a primeira característica dele que a gente tem que ter em mente, ó, vou colocar aqui, a característica principal dele é a que sua velocidade ela é constante.
posso escrever assim, ó, CTE. O que é CTE, Lincoln? Constante. Então, ali não é o problema. Um móvel desenvolve um movimento uniforme. Quer dizer que a velocidade dele é constante. A velocidade dele não vai mudar. Lincoln não mudou a velocidade. Então, é um movimento que? Uniforme. Velocidade sempre constante. Interessante perceber que em 1 hora ele percorreu quanto? 10 km. Em mais 1 hora, mais 10. A distância que ele percorre no mesmo intervalo de tempo é igual, ó. 10 km, 10 km, 10 km. Beleza? Tanto que a velocidade dele são o quê? 10 km por hora. Então, leu movimento uniforme, leu movimento retilíneo uniforme, MRU já sabe que a velocidade dele é constante. Ela é sempre a mesma, ela não muda. Fundamental importância é sabermos classificar o movimento também, beleza? Já sabemos quando a velocidade é constante, é um MRU ou um MU, tudo bem? Agora, Lincoln, como que eu vou classificar? Vamos lá, tem 2 classificações. Vamos analisar essa situação aqui, ó. Tem um Celta preto que ele sai do quilômetro 10. Eu vou dizer que a posição inicial dele, a gente chama de S0. O que é S0? Posição inicial. A posição inicial dele, quilômetro não, perdão. Posição 10, metro 10, tudo bem? E ele vai até o metro 30, né? A posição 30 metros. Chamar de posição final. Ele vai com uma velocidade. Já vou dizer que ele está em mu. O que isso quer dizer? Que a velocidade dele é constante. A velocidade dele aqui é a mesma velocidade dele aqui. Para classificar esse movimento, ele é muito simples. É só você fazer a seguinte pergunta. Esse móvel está indo contra ou ele está indo a favor da trajetória? Lincoln, ele saiu do 10 e foi para o 30. Se ele saiu do 10 e foi para o 30, ele está indo a favor, porque a trajetória ela é crescente. Se é crescente, então eu digo que ele está indo a favor da trajetória. Toda vez que ele vai a favor da trajetória, nós vamos dizer que ele desenvolve vou chamar aqui, ó, de movimento, vou fazer até de outra cor, vou chamar de movimento progressivo. Lincoln, então o que é um movimento progressivo? É quando o móvel ele está indo a favor da trajetória, tudo bem? Ou seja, a trajetória crescente. Caramba, Lincoln, legal. Lincoln, se eu tivesse que associar um sinal a esta velocidade, já que ele é progressivo, está indo a favor, associaria o sinal de mais ou o sinal de menos? Gente, toda vez que ele é progressivo, a gente associa o sinal de mais. Então a velocidade aqui, ela será maior do que 0. Por que, Lincoln, maior que 0? Porque é progressivo. Então, antes da velocidade, sempre vai vir um sinal de mais. Tudo bem? Então, ó, progressivo, sinal de mais. Caramba, Lincoln, que tranquilidade. Realmente bem tranquilo, tudo bem? Então, olha aqui. Segunda situação. Esse cara agora, ele começa do metro 30, da posição 30. Então, esta é a posição inicial. Se essa é a posição inicial dele, ele continua seguindo, e a posição final dele é a posição 10. Tudo bem? Tranquilo? Gente, eu vou dizer que ele saiu daqui com a velocidade V e chegou aqui também com V. Pergunta que eu tenho que fazer para classificar? Ele está indo contra ou ele está indo a favor da trajetória? Ih, Lincoln, ele está indo contra agora, né? A trajetória dele é decrescente. Se a resposta dizer que ele está indo contra, a gente vai classificar como um movimento retrógrado. Olha só, isso aqui então é um movimento retrógrado. Ah, Lincoln, é simples. Perguntou, vai a favor. Progressivo, perguntou, vai contra. Retrógrado, não é? É. Se eu tivesse que associar um sinal para essa velocidade, seria positivo ou negativo? Ah, se ele vai contra, Lincoln, se é retrógrado, vou dizer que a velocidade ela é negativa, não é? Fica melhor, né? É. Então vai ter um sinal de menos. Tudo bem? Ah, é simples assim, Lincoln. Pergunta progressivo, porque vai a favor. Pergunta se vai contra, quando a resposta é ir contra, é retrógrado. É. Só tem que ter um cuidado, tá? Qual o cuidado? Quando eu escrevo assim, por exemplo, velocidade igual a mais 5 metros por segundo. Quando você lê isso aqui, mais 5 metros por segundo, quer dizer que ele está aumentando a velocidade? Por quê? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então ele não aumenta, ele não diminui, ele mantém. Não, esse mais só está dizendo que ele está indo o quê? A favor da
trajetória. Tudo bem? Agora, se eu escrevo assim, ó, velocidade igual a menos 2 metros por segundo, tá dizendo que ele está diminuindo sua velocidade, galera? Não. Por quê? A velocidade é constante. Esse menos é só para dizer que ele está indo contra a trajetória. Muito simples, beleza? Não tem mistério. Função horária do movimento retilíneo uniforme. A gente precisa saber essa função. O nome já dá uma cola. Se é uma função horária, ela vai depender de quem, gente? Ela vai depender do tempo. Então, função horária depende do tempo. Não é? Quem é a função horária? Função horária é essa. S, que é igual a S0, mais V0 vezes o T. Tudo bem? Então, galera, é importante saber quando usar isso aqui, porque a galera sempre, quando estuda cinemática, fala assim, Lincoln, eu não sei quando usar cada fórmula. Então, o grande bizu é, quando que você vai usar esta equação? Quando a velocidade ela é constante. Identificou no teu problema que a velocidade é constante? Use essa equação, que é conhecida como equação do sorvete. Por que é a equação do sorvete? Aqui, ó, que parece, ó, sorvete. Tudo bem? Então, quando que eu vou usar? Quando esta velocidade ela é constante. Show de bola? Vamos identificar o que é o que aqui? S é a posição final, o espaço, né, final do móvel, né? É a posição qual ele está. S0, posição ou espaço inicial do móvel, ou seja, o local onde ele começa a trajetória. No tempo zero, qual é a posição dele? Esse é o S0. O V é a velocidade, não é? Aqui, ó, o V é a velocidade. Lembrando, essa velocidade aqui, ela é constante. O que isso quer dizer? Que ela não muda. Só vou usar quando ela for constante. E o T é o tempo. Ou seja, esta equação ela vai demonstrar um corpo mudando a sua posição à medida que o tempo ele passa. Coisas importantes que eu posso ver. A velocidade, ela admite sinal. É mesmo, Lincoln? É. Lembra? Quando ela vai a favor da trajetória, ela é progressiva. Ou seja, velocidade maior que zero. Bota um sinal de mais aqui. Ou seja, quando ela for progressiva. Lincoln, e quando ela estiver indo contra a trajetória, o que eu vou fazer? Ué, velocidade é negativa, porque ela é retrógrada. Ela está indo contra a trajetória. Beleza, gente? Então, muito simples, muito tranquilo. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou fazer exemplos sobre o MRU, que você viu que é muito simples. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. Vamos fazer esse canal grande, galera. Espero estar ajudando você, então vamos compartilhar para ajudar muita gente. Um beijo no coração e vamos fisicar muito dedinho up of the cat para você.